contrato, não tinha lido o contrato porque as letras eram muito pequenas. Então, essa defesa do consumidor em relação ao contrato de consumo caiu por terra, desde que a nossa empresa assuma e faça todos os contratos de acordo com a lei, ou seja, a fonte 12. Então, pedidos, orçamentos, recibos, tudo muito bem preenchido, especificado, com a letra legível, certo? Não adianta querer fazer rabiscos, garranchos e hieróglifos, se no futuro houver algum problema, esse pedido, esse orçamento ou recibo mal preenchido pode vir a trazer problemas para a sua empresa. Então, se você tem uma letra que não é muito boa, vá ali na livraria, na papelaria, compre um velho caderno de caligrafia, dê uma treinada, não faz mal para ninguém não, certo? Muito pior depois é a empresa ter que pagar a indenização ao consumidor por um contrato mal preenchido, um pedido mal preenchido, certo? Muita atenção nessa questão. Outros documentos da relação de consumo são os folders e a propaganda, as filmagens e as gravações. Então, tudo isso pode ser usado em eventual conflito com o consumidor e a empresa na seara judicial ou mesmo na área administrativa, como a gente vai ver dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, vamos ver agora rapidamente um vídeo número 1 a respeito do defeito, certo? Do fato do produto e do fato e dos documentos da relação de consumo. Largou. O Código de Defesa do Consumidor completou 18 anos, mas ainda é desrespeitado num dos seus fundamentos básicos, o direito à troca de mercadoria. Há quase 3 meses, este cientista tenta trocar um freezer que chegou com defeito e sem nota fiscal. Loja e fabricante admitem que não há conserto, mas como ficam apenas na promessa de resolver o caso, Francisco vai recorrer à justiça. Eu pretendo ir para o juizado de pequenas causas, para conseguir a nota fiscal e o ressarcimento do valor do freezer. Este é o último recurso para quem já esgotou os caminhos apontados pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o código, o comprador tem 90 dias para reclamar de produtos duráveis com defeito. A loja é obrigada a apresentar uma solução em 30 dias. Se não tiver conserto, a mercadoria deve ser trocada ou o dinheiro devolvido. A lei é clara e objetiva. O problema é que muita gente não a conhece direito. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, grandes lojas do varejo se aproveitam da falta de informação dos clientes para dificultar ao máximo a troca do produto ou a devolução do dinheiro. Segundo um levantamento do Instituto de Defesa do Consumidor, 13 redes de comércio pesquisadas em São Paulo adotam o mesmo artifício. Colocam carimbos nas notas fiscais, estabelecendo prazos curtos para a troca. Uma delas chega a recomendar que o cliente teste o aparelho na hora e avisa: a loja não faz trocas de produtos. A atitude correta do consumidor é ignorar essa mensagem, porque ela é absolutamente ilegal. Ele tanto pode reclamar na assistência técnica como na loja. Os dois são responsáveis. Paulo comprou um equipamento parecido com este para ouvir música, mas ele logo parou de funcionar. O advogado gastou 2 semanas para convencer a loja de que o aparelho tinha defeito, mas fez valer seus direitos. Só mostrando o laudo que não tinha conserto, é que eles devolveram o meu dinheiro. Então vocês viram aí rapidamente as práticas correntes, as práticas comerciais correntes em relação ao contrato de consumo, em relação ao fornecimento de produto. Então, isso aí que passou é uma crítica às empresas. Então, você como técnico em administração, tendo conhecimento da lei, certo? Então, vocês viram na reportagem que a alegação que o consumidor não tem o conhecimento da lei. Mas isso aí está mudando, certo? Então, você como técnico tem que se antecipar e, tendo conhecimento da lei, tem que evitar estas práticas abusivas, certo? De empresa, de fornecedores em relação ao consumidor. Isso evita muitos conflitos, evita muitas despesas posteriores. Prevenir, já diz aquele velho ditado antigo, prevenir é melhor do que remediar, do que tentar remendar depois. E essa questão da responsabilidade do fornecedor, certo? Você como técnico já tem que ter gravado isto, certo? Na sua mente, que está na lei. Não adianta você querer contornar a lei
para agradar o chefe, certo, da empresa e gerar um problema com o consumidor e a empresa perder o cliente, o consumidor, certo? Inclusive existe um conceito dentro da área de marketing e propaganda que diz que a propaganda positiva, certo, da sua empresa, ela é repetida no máximo para 2 pessoas do círculo de amizade, por exemplo, de um consumidor. Já a propaganda negativa, aquela boca a boca, ou melhor, boca a ouvido, certo? Ela chega a ser nível de 10. Então, a positiva, 2. A negativa chega a 10 pessoas do círculo de amizades daquele consumidor atingido por um problema. Você pode parar e pensar que você que já sofreu algum problema, certo, numa relação de consumo, garanto que você falou para mais pessoas o problema que você teve, certo, em relação a um produto ou serviço com defeito, do que a propaganda positiva em relação a um serviço ou produto de boa qualidade. Então, vou ler para vocês, certo, é um artigo muito longo, mas é importante vocês terem na mente a responsabilidade do fornecedor, você como técnico de administração. Vamos lá. Lá na nossa lei 8.078 está bem claro, não há como fugir. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Então veja que esse artigo 12 ele é amplo, certo? E engloba muita coisa em relação à empresa. Então não há como fugir da responsabilidade se a empresa não seguir o nosso Código de Defesa do Consumidor. E você, como técnico, certo, lá dentro da sua empresa, se você vê alguma situação que não se adequa ao nosso código, certo, procure orientar, procure mostrar o caminho, mostrar que a lei está dizendo isso, para evitar futuros problemas. Acredito que em relação a esse ponto, podemos estar dado por encerrada essa questão. Então, não esqueça, o artigo 12 trabalha a questão da responsabilidade. Você lá, quando fizer a sua atividade, aconselho a ler toda a lei, apesar de eu colocar alguns artigos específicos. Mas, particularmente o artigo 12, é importante para você, técnico em administração, ter conhecimento desse artigo a fundo. Certo? Acredito que temos alguma dúvida? Não, continuamos sem dúvidas. Então, acredito que nossos técnicos tenham já lido todo o nosso Código de Defesa do Consumidor e já tenham destrinchado todas as dúvidas. Então, em relação ao nosso contrato, certo, nota fiscal e garantias, acredito também que não há dúvidas, certo, em relação ao correto preenchimento, a correta clareza, certo? Clareza e precisão são importantes nos documentos da relação de consumo. Que a clareza você lê e entender o que está escrito ali. E a precisão também em relação a quantidades e outros detalhes. Ainda vou retomar aqui rapidamente, em relação ao tópico filmagens e gravações. Saiu um decreto, certo, regulamentando aquela questão do call center. Eu não tenho o nome do decreto aqui à mão, a gente pode discutir isso no chat, em relação à gravação dos call centers. Você, como consumidor, você liga para o call center da empresa e aquela gravação está sendo gravada. Esta gravação pode ser usada tanto pela empresa como pelo consumidor. O decreto prevê isso.
consumidor pode exigir que essa gravação seja apresentada em eventual processo judicial. Então, muito importante essa questão do call center da empresa, na questão do serviço de assistência ao consumidor. Então, tudo tem que ser gravado e esta gravação tem que estar disponível em caso de eventual problema com a justiça. O consumidor aciona a empresa pleiteando alguma indenização. Então, muito